Whey protein, necessário ou não? Eu já vou adiantar para vocês que o Whey protein não é necessário para a vida. Assim como não é necessário comprarmos água para sobreviver. A gente poderia pegar a água da chuva ou então do riacho próximo à nossa casa. Acho que a questão mais importante é saber se é válido ou não e quando é válido. O Whey protein, o que ele é? Se eu já conversei com vocês, inclusive, a respeito do leite, de eu não achar um bom alimento. Na verdade não é achar ou não achar. Certeza o leite não é um bom alimento, mas pode ser utilizado de algumas formas. O Whey protein é só a proteína isolada do soro do leite. Isso a tecnologia, a indústria alimentícia nos possibilitou. A gente ter, por exemplo, só a proteína isolada do arroz, a proteína isolada da soja, a proteína... Então a gente consegue tirar só a proteína e disponibilizar isso de uma forma, e hoje em dia o Whey protein disponibiliza de diversas formas e de formas muito simples de serem aproveitadas pelo nosso corpo. Bom, mas por que fizeram isso? Antigamente nós tínhamos a ideia de que o Whey protein era uma coisa para quem era de academia, queria crescer músculo. E hoje a gente sabe que isso vai muito além. O Whey protein, essa proteína isolada do soro do leite, que tem um aminograma, ou seja, tem uma qualidade muito boa, muito completa para o nosso corpo, ele pode ser utilizado de várias formas na nossa vida. Pode, às vezes deve, mas talvez não seja para todos. Como a gente sabe que dos 3 grupos de macronutrientes que existem disponíveis para a gente, as proteínas, as gorduras e os carboidratos, e que o mais fácil na nossa alimentação é ter acesso a carboidrato, ou seja, a pães, a massas, a biscoitos, a bebidas açucaradas, e o mais difícil nisso é ter gorduras de boa qualidade e as proteínas de boa qualidade. E que mais? As proteínas e as gorduras são vitais, são essenciais à vida. Não há vida sem a ingestão de proteínas. Eu não estou falando só de proteínas animais, né? De carnes, como eu disse para vocês, tem proteína dentro do arroz também. E de gorduras de boa qualidade, que é o ômega 3, o ômega 6, que a gente precisa deles para sobreviver. Por que a gente precisa deles para sobreviver? Só para que vocês entendam que a gordura, no ômega 3, ômega 6, nós não conseguimos produzir. E os aminoácidos essenciais, são 8, a gente também não consegue produzir. Então, no momento que a gente não tem a ingestão, o nosso corpo vai ficar sem. Sem para quê? Para executar as funções básicas para ele sobreviver. E desses grandes grupos de alimentos, macronutrientes, o carboidrato é sem dúvida alguma aquele mais fácil, mas o único que não é vital. Nós não precisamos dele para sobreviver, não há nenhum carboidrato dito na medicina, no campo da nutrição como vital, como essencial à vida. Eles têm uma função básica, que seria dar energia para os nossos músculos e para o nosso cérebro. Então, quando, na falta da possibilidade de ingerir gorduras boas ou proteínas boas, nós temos acesso mais facilitado a esses macronutrientes, eu posso dizer que isso é uma facilidade que nos leva a ter mais saúde. O carboidrato, já que temos contato a qualquer momento, e no entanto ele é o único dos 3 grandes grupos de alimentos que não é vital. Carboidratos, gorduras e proteínas deveriam estar equacionadas num balance alimentar e que hoje, infelizmente, não é balanceado para a maioria, para a imensa maioria das pessoas, ingerem muito mais carboidratos, principalmente aqueles industrializados, refinados, do que proteínas e gorduras. Aí vocês conseguem entender essa inversão, esse antagonismo, né? Se são as proteínas, as gorduras são vitais, carboidrato não, e eu tenho muito mais acesso ao carboidrato. E lembrando aqui, eu não estou falando para vocês que carboidrato não pode ser benéfico à nossa saúde. O que eu estou deixando claro é que é o único macronutriente, repetindo, que não é essencial à vida. Então o Whey protein acaba nos facilitando bastante a vida. Quando em algum momento do dia eu quero ter uma qualidade proteica na minha alimentação, eu não tenho acesso. Vamos a algum exemplo simples. No meio da tarde você está trabalhando lá e aí o acesso à proteína é quase impossível. Ou a pessoa leva ovo, ou leva algum tipo de carne, ou dificilmente vai ter uma qualidade proteica no meio da tarde. Mas precisa ter qualidade proteica no meio da tarde, Vitor? Nem sempre. O
que é fato é que a gente não precisa ter uma farinha no meio da tarde. Então, para alimentar o meu corpo em alguns períodos do dia, por exemplo, para quem precisa no meio da tarde, e grande parte das pessoas precisaria ter um lanche nutricionalmente rico, o whey protein seria excelente. Porque uma fruta é fácil de levar. Esse seria o melhor carboidrato no meio da tarde. Por exemplo, uma batata doce, uma mandioca, uma fruta, ou algum vegetal, outro, algum legume. A gordura é complicada a gente ter, e a proteína pior ainda, porque a gordura está inserida em tudo que é alimento processado, só que é uma gordura de péssima qualidade. Já que para gordura dificilmente nós temos como pegar e ficar ingerindo colheres de gordura, hoje nós temos as cápsulas, por exemplo, cápsulas de ômega 3, de ômega 6, de linhaça, de cártamo, ou do peixe mesmo, ou de alguns camarõezinhos. E o jeito da gente ter acesso a proteínas de boa qualidade seria realmente em pó. Isso é necessário? Voltamos a questionar. Isso é necessário? Não, mas é muito bem-vindo. Principalmente em momentos que a gente não tem acesso a proteína de boa qualidade. Eu preciso ter acesso mais a proteínas de boa qualidade ao longo do meu dia do que qualquer outro alimento. Por quê? Porque a velocidade de síntese, ou seja, a velocidade com que o meu corpo processa tudo que depende de proteína dentro dele mesmo, é mais elevado do que todos os outros. Ou seja, tudo que eu encontro de construção dentro do meu corpo, por exemplo, os músculos, os ossos, o fígado, o coração, o próprio cérebro, aquilo que a gente vê de construção na nossa casa, geralmente é feita por aminoácidos. Os aminoácidos são os constituintes das proteínas. Então toda vez que eu como uma proteína, eu naturalmente preciso degradar ela, digerir ela, e o que me resta são os aminoácidos daquela proteína. E aí eu vou utilizar como eu precisar no meu corpo, seja para a pele, para o olho, para a função de enzimas, para produzir hormônios, para produzir células. E já que a proteína é tão difícil de a gente ter boa qualidade em alguns momentos do dia, um pó, uma proteína isolada, industrializada, ok, mas melhor do que não ter, e de ótima qualidade em termos de aminograma, ou seja, os aminoácidos que constituem, é muito bem-vindo em vários momentos do meu dia. E mais, principalmente, sabe para quem? Para aquelas pessoas que têm mais idade. Quanto mais idade a gente tem, mais dificuldade de digerir essas proteínas. E mais difícil da gente entregar esses aminoácidos para que o corpo execute as funções dele. Então as pessoas com mais idade se beneficiam mais ainda da ingestão de um produto que ficou conhecido como um produto para academia. Quando na verdade, aquelas pessoas que ingerem bastante academia, talvez sejam os que menos necessitem, mas que mais se informaram a respeito da qualidade desse produto. Então o whey protein é uma proteína de ótima qualidade que pode ser utilizada ao longo do dia, desde que distribuída de uma forma equilibrada e principalmente por um profissional habilitado. Mesmo assim, se você não tem condição de ir até um profissional, como você poderia utilizar? Ou no momento do dia em que, por exemplo, num jantar, que eu tenho ali um macarrão, eu tenho um pão e não tem proteína nenhuma. Sabendo que a proteína ela é fundamental para diversas funções, eu coloco no momento, no meio da tarde, ou no café da manhã se não tiver tempo para comer café da manhã, né? Nos momentos em que eu não tenho proteínas de boa qualidade.